és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Navegar nas matas e florestas, o passarinho alegre está cantar, olhando os montes, vales e florestas, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa noite, meus irmãos de colores. Hoje nós estamos aqui completando e dando início às nossas lives, que não é mais live, né? É a nossa escola de formação. Todas as sextas-feiras, isso já se tornou uma rotina no nosso movimento, justamente pelo momento que nós nos encontramos. Eu quero aqui, em nome dos irmãos do setor Leste 1, agradecer a cada um de vocês que estão conosco e desejar que nós tenhamos realmente uma noite aqui de muito louvor, muita alegria, muita confraternização e, acima de tudo, que nós possamos dar continuidade a essa nossa missão. Como eu disse, essa é a 4ª participação do setor Leste 1. E hoje nós temos 2 ingredientes aqui que eu gostaria de enaltecer nessa nossa utreia hoje. A primeira delas é o ambiente que nós estamos, esse cenário que nós estamos aqui hoje, fazendo esse nosso evento. Aqui nós estamos no Santuário Santa Rita de Cássia, que é a padroeira de Viçosa, um local de louvor, de adoração. E temos também aqui a nossa retaguarda, o Cristo, bem pertinho de nós, no Santíssimo Sacramento aqui. E também a outro ingrediente que é muito importante para todos nós hoje é a participação de 2 sacerdotes conosco hoje. É o Padre Paulo Dionei, que é o nosso pároco, e o nosso diretor espiritual. E também o Padre José Evangelista. Eu quero agradecer ao Padre Paulo, que quando nós combinamos de fazer essa utreia aqui, essa escola de formação, ele gentilmente, com muito desprendimento, se colocou à disposição, inclusive da sua estrutura, de tudo aqui que nós estamos usando nesse momento. E eu gostaria, inclusive, aqui de apresentar aqui as pessoas que estão nos ajudando, além do Padre Paulo e do Padre José Evangelista, nós temos o seminarista João Carlos, o Samuelso, que ali do coral, a Paola, o Rui, esses 3 mais na parte do nosso coral. Nós temos o Carlos e a Patrícia e o Yuri, que estão aqui na parte técnica, e o Pedro Bento. Eu gostaria de pedir a Deus, nesse momento, agradecer a Deus por estar nos dando essa oportunidade aqui, de estar mais uma vez aqui cumprindo a nossa missão de evangelização nesses tempos difíceis que todos nós estamos passando. Então, vamos invocar a Santíssima Trindade neste momento. Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo,
estamos aqui em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamamos, Deus Trino de amor. Gostaríamos também de dizer que o nosso tema hoje, o nosso tema central hoje, da nossa escola de formação, seria reflexão sobre os tempos litúrgicos e ação missionária, a igreja em saída. Então, é o tema que vai ser hoje desenvolvido aqui, que vai ser apresentado, e justamente pela equipe do Padre Paulo, que hoje a live é da paróquia de Santa Rita de Cássia. A live, não, me desculpa, gente, a escola de formação. Tá? E para que nós tenhamos uma noite de muito louvor, de agradecimento, fraternidade e oração, nós temos que pedir o Divino Espírito Santo que nos ilumine para que tudo transcorra da maneira que o nosso Pai Celestial espera de cada um de nós. Invoquemos o Divino Espírito Santo. Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras do meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras do meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma saudação fraterna aos membros do movimento de curseiros de cristandade, presentes aqui no santuário. Saudamos a todos na pessoa do nosso irmão Germi. Uma saudação a todos que estão conectados conosco. Os cursilistas, tantos outros internautas, vivem conosco este momento tão sublime aqui no interior do santuário. Vamos preparar os nossos corações para escutarmos neste momento a palavra de Deus, o Evangelho, para iluminar a temática já anunciada pelo nosso irmão Germi, Sal da Terra e Luz do Mundo. É o papel missionário da Igreja, de todos nós. Somos os membros vivos desta Igreja de Cristo. Cantemos aclamando o Santo Evangelho. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ninguém mais quer o sal quando ele perde o sabor.
ninguém acende a luz pra escondê-la logo após. O sol e a luz sou eu sou o povo do Senhor. O sol e a luz sou eu sou o povo do Senhor. O sol, a luz sou eu sou o povo do Senhor. O sol e a luz sou eu sou o povo do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perder o seu sabor, com que haveremos de salgar? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre a montanha. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, para que ela brilhe e ilumine a todos os que estão na casa. Assim, brilhe diante de todos a vossa luz, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui no santuário e que estão conectados conosco nesta escola de formação, Outreia, do movimento de Cursílios de Cristandade. Esse trecho bíblico tão expressivo é um trecho do Sermão da Montanha. Está bem no comecinho, porque é o capítulo 5º. Após a proclamação das bem-aventuranças, o discurso de Jesus prossegue com esta comparação e essa indicação. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Retomando as bem-aventuranças, nós entendemos que Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito. Depois ele diz assim: bem-aventurados os que promovem a paz, os que constroem a justiça. E em seguida, na terceira parte das bem-aventuranças, ele se dirige àquele grupo que estava ali ao seu derredor. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirdes, maldizendo contra vós, disserem tudo contra a vossa pessoa por causa do meu nome. Olha como é que é interessante. Primeiro ele fala em geral, depois ele se dirige àqueles que estão ali perto dele. Esse evangelho de Mateus foi escrito por volta do ano 70. A perseguição aos cristãos era intensa. O imperador Nero, etc. Pedro já tinha sido crucificado. Paulo já tinha sido decapitado. Aquele grupo que estava ali, ouvindo esta palavra, era um grupo desfavorecido. Era um grupo pobre, vamos dizer assim. Não tinha ninguém de alta classe da sociedade, etc. Vós sois o sal da terra. Jesus agora continua dirigindo-se a eles, porque passam por perseguições. Sois o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, não servirá para mais nada, ninguém vai querer o sal sem sabor. Então, o tudo que aquela comunidade cristã tinha era exatamente a sua coragem, a sua entrega, o seu seguimento fiel a nosso Senhor. Era um povo pobre, desfavorecido, que impressionava os grandes da sociedade da época. Como que aquele povo tão simples encarava com tanta coragem, com tanta confiança o martírio, oferecia a sua vida. Eram centenas de pessoas que estavam sendo martirizadas naquele começo da
vida de fé cristã. No entanto, eles dão o testemunho da coragem. Vós sois o sal da terra. Vosso testemunho é que dá sabor. E o sal, naquela época, mais do que hoje ainda, tinha toda uma finalidade de conservação dos alimentos, porque não tinha geladeira, etc., freezer. Então, para conservar os alimentos, era necessário fazer isso através do sal. Vós sois o sal da terra. Vós preservais, né, a vida da fé. Vós dais sabor à vivência desse caminho do reino. Vós sois a luz do mundo, porque o exemplo, o testemunho desses primeiros cristãos foi capaz de tocar tantos corações e tantas vidas, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Como nós podemos nos ater a esta realidade? A perseguição por causa do nome de Jesus não foi só no passado. Ainda hoje, não só porque o Chile queimou as igrejas nesses últimos dias, Catedral de Notre Dame e outros ataques a cristãos aqui e ali, há cristãos sendo perseguidos com martírio no derramamento do sangue em alguns lugares do mundo, e há cristãos perto de nós, passando por aquelas perseguições por causa do nome de Jesus. Ele fala para você, para mim, para todos nós: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. É isso que nós queremos cultivar na vivência do caminho da nossa espiritualidade. E é nessa tônica deste evangelho que nós escolhemos para este último mês, penúltimo mês do ano, mas último mês do ano litúrgico, aquele ciclo dos tempos litúrgicos da igreja e o testemunho missionário também do Padre José Evangelista, que sal da terra e luz do mundo é persistir no ordinário do cotidiano da nossa comunidade e ter o coração dilatado para ir para onde Deus nos indica o caminho que devemos seguir. Então, vou convidar agora os que ficaram responsáveis, Carlos, a Patrícia e o Uri, para conduzirem esse momento em que eles vão descrever sobre o ano litúrgico, portanto, o ano da nossa igreja, da nossa espiritualidade. Uma boa noite a todos presentes aqui no santuário, que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia e também pelo Facebook do GED Mariana. É com muita alegria que nós viemos hoje partilhar um pouquinho a respeito do tempo litúrgico, né, do ano litúrgico, porque para nós termos essa igreja missionária, nós precisamos nos alimentar no pão da Eucaristia e no pão da palavra, como sempre nos lembra o Padre José Evangelista. E o ano litúrgico, ele é um pouco diferente do ano civil, né? O Padre Paulo mencionou agora há pouco que nós estamos encerrando o ano litúrgico, né? Faltam aí algumas semanas, né? Mais ou menos 3 semanas para nós encerrarmos o ano litúrgico e começarmos um ano novo. E esse ano novo litúrgico, ele se inicia com a semana do Advento, com a primeira semana do Advento, o primeiro domingo do Advento. Então, o Advento é esse primeiro tempo que a gente tem no nosso ano litúrgico. E o Advento, ele é um tempo de espera. Ele é um tempo em que a gente mantém vivo em nosso coração a esperança daquele que vem. Então, o Advento, né, são 4 domingos, né, 4 semanas ali, que precedem o Natal. Então, nessas 4 semanas, a gente vai viver, né, esse clima de esperança, né? Uma esperança alegre, uma esperança de quem aguarda a vinda do Salvador, né? Nos 2 primeiros domingos do Advento,
a liturgia vai ser voltada para a segunda vinda de Jesus, né, para a parousia. E à medida que vai se aproximando o Natal, a partir do dia 17 de dezembro, a liturgia já se volta para que nos preparemos para o Natal do Senhor, né, no dia 25. E a cor litúrgica é o roxo, e esse roxo ele tem um caráter de espera, e no terceiro domingo do Advento, né, a gente pode observar que a cor pode ser também o róseo, né, que é uma mistura aí de roxo com branco, que vem nos dar uma ideia de que o tempo festivo está chegando, que a espera já está valendo a pena. E além, né, da cor do advento ser esse roxo, tem também algumas simbologias que envolvem o advento. Então, se vocês, né, prestarem atenção durante a missa do advento, né, no tempo do advento, a gente tem sempre presente a coroa do advento, onde tem, né, as 4 velas ali do advento. E aí, como que é a simbologia envolvida ali, né? A coroa, por ela ter aquela, né, ser esse círculo, ela significa mesmo que o amor de Deus ele não tem início e nem fim, né? Como um círculo que não tem o começo, não tem o fim. Esse é como se fosse o amor de Deus, né? Que não tem fim. E é muito interessante porque no primeiro domingo estão todas as velas apagadas, simbolizando para a gente mesmo a escuridão que nós vivemos sem a vinda de Jesus. À medida que os domingos vão se passando, vai se acendendo a cada semana uma vela, né, mostrando para a gente que a luz está próxima, né, que a luz de Cristo está cada vez mais próxima, iluminando a nossa vida. E é interessante a gente observar durante a mesa da palavra 2 figuras muito marcantes, que é a do profeta Isaías e do profeta João Batista. Né, os dois vêm anunciando a chegada, né, do Salvador, do Messias, daquele que vem para restaurar as nossas vidas, né, restaurar o povo de Israel, o povo escolhido por Deus. E agora, para a gente poder, né, entrar nessa dinâmica mesmo do tempo do Advento, eu vou pedir para os meninos da música cantarem uma musiquinha para a gente poder já ir se preparando para um tempo que já está chegando, né, pessoal? Daqui 3 semanas a gente já vai estar adentrando aí nesse tempo de espera feliz pela vinda de Jesus. Em Jesus, seu Salvador, e com ele a vitória do amor. Eis que vem Jesus, seu Salvador, e com ele a vitória do amor. Preparai o caminho do teu povo, e dele as pedras retirai. Convocai todas as nações e proclama que Jesus é o Senhor. Eis que vem Jesus, teu Salvador, e com ele a vitória do amor. Eis que vem Jesus, teu Salvador, e com ele a vitória do amor. E então, passados essas 4 semanas de espera, de aguardo, né, ansioso e feliz pela vinda do Senhor, eis que ele vem no Natal. E então, no Natal, a gente celebra mesmo a vinda do nosso Salvador, de Cristo Jesus, que ele, né, sai lá de cima, digamos assim, né, da sua natureza divina e se une à natureza humana aqui embaixo, né, nascendo na manjedoura, na história que a gente conhece. E como eu estava falando, né, esse tempo do Natal é para celebrar a vinda do Salvador. E aí, o tempo do Natal ele é dividido em duas partes, né? Primeiro, né, é essa celebração do Natal e ela se estende. É muito bonito porque somente 2 celebrações são estendidas, né? Nas chamadas oitavas. Então a gente celebra a oitava de Natal, né? Celebramos o Natal 8 dias. E essa celebração
né, essa primeira parte do tempo do Natal, ela se encerra com a festa de Maria, Mãe de Deus, no dia 1º de janeiro. Durante esse tempo do Natal, nós temos 4 solenidades importantes. E uma delas é a solenidade de Maria, Mãe de Deus. Durante a 8ª de Natal, nós celebramos no domingo, entre o dia 26 e o dia 1º, quando se tem um domingo entre esses dias, celebra-se no domingo a festa da Sagrada Família. Quando não se tem um domingo, celebra-se a solenidade da Sagrada Família no dia 30 de dezembro. E esse tempo, por ser um tempo de muita alegria, ele é marcado pela cor branca, né? E essa cor branca marca mesmo esses tempos felizes, tempos de festa mesmo que a gente vive na igreja. Então, durante o Natal, durante todo o tempo do Natal, né, a cor da liturgia é a cor branca, que significa essa paz, né, esse amor, essa mansidão mesmo de festejar a vinda de Jesus, né, pelo Natal. E aí, né, no segundo momento do tempo do Natal, é marcado pelas solenidades da Epifania, do Senhor e do batismo. A Epifania é a manifestação do Senhor. Ela é celebrada bem no início, até o dia 6, e a solenidade do Natal ela depende da solenidade da Epifania. E então, né, depois dessas celebrações, a gente tem a comemoração do batismo de Jesus. E aí no batismo de Jesus, a gente faz um marco que é quando Jesus começa a sua vida pública. É onde ele dá início à sua vida pública e então a gente tem a mudança do tempo, né? E aí a partir do momento que Jesus mesmo começa a sua vida missionária, a sua vida pública, a gente muda de tempo e aí passa a viver o tempo que a gente vai ver daqui a pouco. Então, né, para selar esse tempo do Natal, os meninos vão cantar para nós uma musiquinha. Noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, ó bebezinho nasceu em Belém. Eis na lapa Jesus, nosso bem. Dorme, pois, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. E aí, como eu estava falando, a gente passa para o tempo comum. O tempo comum, ele é o maior tempo que a gente tem, né, de celebração durante o ano litúrgico. Ele também é dividido em 2 partes, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, como acontece essa divisão. Mas ele não é um tempo de grandes acontecimentos, mas ele celebra a globalidade, né, do mistério de Jesus e do seu anúncio, né, do anúncio do reino. A cor litúrgica é o verde, né? Então, quando terminar o tempo do Natal, né, o branco vai dar lugar ao verde durante as celebrações. Né? Vocês vão poder observar isso principalmente nos paramentos dos sacerdotes, né, que eles vão estar lá de estola, de casula verde. E esse tempo comum, né, como a Patrícia falou, é o maior tempo, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte começa, né, depois da festa do batismo do Senhor e vai até o início da quaresma.
e depois retoma-se o tempo comum depois do tempo da Páscoa. Não tem assim um aspecto particular para se celebrar, né? Durante o tempo comum, a gente vai perceber a presença constante de Deus em nossa vida, né? Fazendo com que a gente experimente a Deus durante todo o ano, todas as semanas do ano. Um aspecto muito importante e curioso, né? Não existe o primeiro domingo do tempo comum. O tempo comum começa, né, a primeira semana. Ele começa na segunda ou na terça-feira, dependendo da solenidade do batismo de Jesus, que a gente já viu anteriormente. E durante o tempo comum, nós temos diversas celebrações, memórias dos santos e tudo mais, que daria para a gente ficar aqui umas 4 horas falando para vocês só das celebrações que tem. Mas aí a gente resolveu destacar 4 que seriam principais, digamos assim, que é a solenidade da Santíssima Trindade, né, que vai se celebrar no domingo posterior ao de Pentecostes, a festa do Sagrado Corpo e Sangue de Jesus, né, do Corpus Christi, que vai ser celebrado na quinta-feira após a celebração da solenidade da Santíssima Trindade. Então, no domingo, né, a igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade, na quinta-feira posterior, né, depois vai celebrar a festa do Corpo e Sangue de Cristo. E aí, posteriormente, né, à celebração do Corpo e Sangue de Cristo, na próxima sexta-feira, acontece a celebração do Sagrado Coração de Jesus. Para encerrar, né, esse tempo litúrgico, né, o tempo comum, acontece a festa de Cristo Rei, que é a qual a gente já está se aproximando, né, nós estamos encerrando o tempo litúrgico, e aí acontece a festa de Cristo Rei do Universo. Se eu não me engano, no dia 22 de novembro, a gente vai celebrar a festa de Cristo Rei do Universo. E, como eu falei, tem várias celebrações durante esse tempo comum, né? Tem a apresentação do Senhor, tem a transfiguração do Senhor, né? Tem uma diversidade muito grande aí para a gente poder acompanhar a liturgia. E, né, para a gente poder ficar imerso nesse tempo onde Deus se faz presente constantemente, onde acontece o anúncio do reino, que nos chama também a ser sal da terra e luz do mundo, nos chama a anunciar, né, a exemplo de Jesus. Nós vamos ouvir mais uma música. A igreja celebra o encontro divino. Na Santa Missa, o povo de Deus vem para se ofertar. Ao redor da mesa vem partilhar o pão e faz descobrir a força de bem. Venham, irmãos, celebrar, venham agradecer. Venham, irmãos, celebrar, venham proclamar que Deus está no meio de nós. Quanta alegria em nossa voz, somos a comunidade do Senhor Jesus. Terminado a primeira parte do tempo comum, nós vamos entrar no outro tempo, mas antes eu queria fazer uma ressalva que essa música ela é de composição de Dom Walter Jorge, né? Para quem não sabe, bispo, né, que saiu aqui da nossa arquidiocese, então foi ele que compôs essa música que nós acabamos de ouvir. Terminando então a primeira parte do tempo comum, né, que pega depois do Natal, e vai até um outro tempo, que é um tempo forte, que é o tempo da Quaresma. E a Quaresma seria então um período de 40 dias que nós temos
para nos prepararmos para o centro da nossa vida enquanto cristãos, que é a Páscoa do Senhor, né? Que é o dia mais importante do ano, como já ouvimos várias vezes o cônego Vidigal falar nas suas homilias. Então, esse tempo, ele se inicia na quarta-feira de cinzas e vai terminar na quarta-feira da Semana Santa, né? Na quarta-feira santa. E durante todo o tempo da quaresma, nós somos convidados a voltar o nosso olhar primeiro para Jesus e depois para dentro de nós mesmos e ver aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa de conversão. Então é muito comum em várias igrejas, durante esse período, se cobrir as imagens dos santos, né? Tem lugares que deixam isso mais intenso durante a Semana Santa, mas é justamente para que o nosso olhar esteja voltado primeiro para Jesus e depois para a mudança de vida que precisa acontecer dentro do nosso coração. Não, né? Não é para a gente olhar para o outro, é para a gente olhar para nós mesmos. E assim, a quaresma, ela surge dessa necessidade de se preparar. Antes, a preparação para a Páscoa, ela era de 3 dias só. Mas para uma festa tão importante, a partir de do ano de 350, a igreja entende que 3 dias é um tempo muito curto para se preparar para o maior dia do ano. Então se coloca aí 40 dias. E o 40, ele é muito significativo dentro do contexto bíblico, né? Foram 40 anos que o povo de Deus permaneceu no deserto. Então, toda vez que tem uma mudança muito grande, vai ter um acontecimento muito importante, a Bíblia ela traz o número 40 para nos ajudar a pensar, a nos prepararmos para isso. E o que marca muito a quaresma é esse tempo, né, de preparação ansiosa ali pela Páscoa. Então é um tempo em que a gente é chamado a viver 3 pilares principalmente, que é o jejum, a esmola e a oração. Então é um tempo onde a gente é convidado a viver esses 3 pilares para que a gente possa mesmo edificar ainda mais a nossa conversão. Então a igreja aqui no Brasil, ela a partir da década de 70, ela começou a promover a campanha da fraternidade, que é uma campanha que traz sempre temas e abordagens voltadas para a nossa conversão, para a caridade com o irmão, para o olhar para o outro. Então é um convite que a gente tem todo ano litúrgico, a mesmo olhar para nós, olhar para a nossa sociedade, para o nosso país e reconhecer aí, né, as oportunidades de conversão que a gente tem, reconhecer o chamado que a gente tem à fraternidade com o nosso irmão. Esse ano nós, né, podemos partilhar e vivenciar o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, né, que tinha como lema Viu e Sentiu Compaixão dele. E agora, a partir, né, da próximo ano, né, na quaresma do próximo ano, porque a campanha da fraternidade ela se inicia na quaresma, mas é algo que a gente precisa trazer para o ano todo. Ela só vai se encerrar mesmo no domingo de Cristo Rei, né, para depois, no tempo de quaresma, começar outra. A de 2021 é Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. O lema vai ser Cristo é nossa paz, do que era dividido fez unidade, né, da carta de São Paulo aos Efésios. E como o Yuri comentou, durante a quaresma nós temos aí um itinerário baseado nesses 3 pilares, que é a esmola, a oração e jejum. O jejum é muito além de jejuar alimento, né? Isso é importante sim, né? Isso é uma educação que nós fazemos para o nosso corpo, mas também é um tempo de aprender a modificar a nossa atitude com o outro, né? Muitas vezes o nosso jejum pode ser de não falar mal do outro, pode ser de ter um pouco mais de paciência com o outro. E o outro pilar, né, que é a esmola, ela vem muito de encontro com isso da gente sair de nós mesmos, né? A gente parar de olhar só para a gente e olhar mesmo para o irmão. Então, por exemplo, nesses 2 temas da campanha da fraternidade que a gente falou, eles caminham muito junto com a questão da esmola, né? A fraternidade, diálogo, compromisso de amor.
Fraternidade e vida, dom e compromisso. Então, é essa fraternidade da gente olhar para o outro, tirar aquilo que eu tenho, né, aquilo do meu conforto, para mesmo dar ao meu irmão que precisa mais do que eu, né? E o outro pilar, que é o pilar da oração, ele vem tirar de nós o egoísmo e a autossuficiência, do sempre achar eu posso, eu quero, e ver que tudo depende de Deus, né? Que somos dependentes de Deus o tempo todo. E esses três pilares, né, em conjunto, são o que formam mesmo esse momento de preparação que a gente faz para celebrar mesmo a Páscoa, né? Então, nesses três pontos, a gente vai mortificando o nosso eu, diminuindo a nossa carne, para que a gente possa cada vez mais olhar para o céu, olhar para o alto, e para, durante o tríduo pascal, celebrar mesmo a vinda do ressuscitado, né? A quaresma é esse tempo de conversão, esse tempo de voltar mesmo para Deus, esse tempo de olhar para Deus, se reconhecer pecador, se reconhecer miserável, mas acreditar na misericórdia de Deus, acreditar que Deus é capaz de nos olhar, de nos amar, como Ele fez com tantas pessoas, né, durante a vida dele aqui na terra, né, como Ele olhou para aquela pecadora caída, como Ele olhou para Zaqueu e olhou para tantos outros. Então a quaresma, ela nos ajuda nesse processo de voltar para Deus, né, de converter, de mudar a direção. E a conversão, ela é um processo diário. E para nos ajudarmos a refletir um pouquinho sobre esse tempo, vou pedir aos meninos para cantar mais uma musiquinha para a gente. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia em bom caminho quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai cantemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão. E então, depois que a gente viveu esse tempo de espera, de conversão, a gente festeja, como o Carlos já disse, aquilo que é o ápice da nossa fé cristã, que é a ressurreição de Jesus durante a Páscoa. Então, a Páscoa, né, a gente vive o tríduo pascal, que se inicia na quinta-feira, né, e culmina no domingo. Então, é um tempo especial, né, durante o nosso ano litúrgico, onde a gente celebra mesmo essa vitória de Cristo sobre a morte, né? A vitória mesmo de Cristo sobre o pecado. O Tríduo Pascal, ele não é só o centro da Páscoa, né? Mas ele é o centro da vida da igreja, né? De toda a igreja. O Tríduo Pascal, ele é uma celebração, né? É um momento de celebração único, dividido em três partes, né? Na quinta-feira, onde se celebra a ceia do Senhor. E aí a gente pode, né, puxar na memória que quando a cerimônia se encerra, não existe uma despedida. E quando a da sexta-feira, né, da Paixão do Senhor se inicia, também não existe uma acolhida. E assim também não se despede na sexta. Para que porque o tríduo ele é um momento único, inteiro, né, dividido em três partes. E por ser um tempo também, né, muito festivo, né, o ápice da igreja, na Páscoa a gente vive 50 dias de alegria mesmo, né? O tempo pascal, então, ele tem 50 dias e ele é marcado também pela cor branca, né, como a gente disse, remete mesmo a essa alegria, a essa paz mesmo de viver com Cristo. Como eu tinha falado, né, que a gente celebra a Páscoa também, é um momento que a gente celebra a oitava. Como a gente celebra a oitava no Natal, na Páscoa também a gente celebra uma oitava, né? A oitava de Páscoa, onde a gente se alegra, né? E aí duas
duas coisas são muito importantes, né? No tempo da Páscoa, né? O Aleluia, né? Cantado e que acompanha também as antífonas e o canto do Glória, né? O canto do Glória tinha sido suprimido durante o tempo da Quaresma e para que na Páscoa, no tempo da Páscoa, a gente possa cantar com ainda mais fervor e alegria pela ressurreição do Cristo. E durante a Páscoa, a gente tem um símbolo, né, muito marcante, que é o Círio Pascal. E ele é aceso, né, durante A vigília. a vigília do sábado, né? E ele marca, simboliza mesmo o Cristo ressuscitado. O Círio Pascal é mesmo o Cristo ressuscitado que se revela, né, mesmo como a grande luz da humanidade, né? Como essa luz mesmo que vence o pecado e que vence a morte. Né, além do círio, outro símbolo muito importante é o fogo, né? Antes do acendimento do círio na vigília pascal, existe a bênção do fogo, né? A bênção do fogo novo, né? E esse fogo também na liturgia é o Cristo, né? Que vem nos limpar e acender em nós essa luz. E durante esses 50 dias, né, do tempo pascal, a gente tem duas celebrações também que se destacam nesse tempo, que é a Ascensão do Senhor, né, que celebra mesmo quando Jesus, né, ascende aos céus. E essa festa, né, essa celebração mesmo, essa solenidade, né, ela acontece 40 dias após a ressurreição de Cristo, né, após a Páscoa. E outra celebração. Só uma curiosidade, aqui no Brasil, a gente pode reparar que não é 40 dias certinho, né? Porque aqui não é feriado, então se transfere a solenidade da Ascensão do Senhor para o domingo mais próximo. Isso, esqueci de me falar. E a outra solenidade, que aí é quando marca, né, o término do tempo pascal, é o dia de Pentecostes, onde a gente celebra o fogo do Espírito Santo, né, que vem sobre os discípulos e sobre a gente também, claro. E aí com o Pentecostes se encerra, né, o tempo pascal e a gente retoma o tempo comum. E aí né, para que Deus venha consolidar tudo isso que a gente conversou aqui hoje sobre sobre o ano litúrgico, os tempos litúrgicos, os meninos vão cantar uma música. Por sua morte a morte viu, o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e nesse homem visita sobre mim. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Parabéns à equipe que preparou aqui o tema do ano litúrgico. Me fez recordar dos meus primeiros meses de padre, que um bispo foi à nossa paróquia, Dom Paulo Lopes de Faria, e disse: os jovens dessa paróquia estão parecendo seminaristas e noviças, as meninas estão sintonizadas. Hoje eu digo a vocês que os jovens da nossa paróquia nos dão essa alegria. Pode pôr na conta do Cônego Vidigal, pelo trabalho maravilhoso que ele faz junto à juventude. Nós vamos passar agora para o tema do testemunho missionário, e o Carlos citou o exemplo de Dom Walter na composição de um dos hinos litúrgicos aqui apresentado. E uma das características missionárias da nossa arquidiocese é a formação do nosso clero. Tem oferecido à igreja no Brasil muitos bispos que trabalharam em lugares distantes e perto também de nós. Nós temos o exemplo de Dom Oscar de Oliveira,
trabalhou no sul de Minas, depois regressou aqui para a condução da nossa arquidiocese. O exemplo de Dom José Nicomedes Grossi, foi um grande missionário, trabalhou na Bahia, no Bom Jesus da Lapa. O exemplo missionário de Dom José Belvino do Nascimento, Dom Francisco Barroso Filho, nessa trilha de grandes missionários e bispos, nós temos a figura de Dom Walter Jorge Pinto, Dom Giovanni Luiz da Silva, Dom José Eudes Campos Nascimento, e agora, anteontem, Dom Walter Magno de Carvalho, né? E os missionários leigos que partem em tarefas missionárias, não só para lugares distantes, mas perto também, leigos do movimento de curseiros de cristandade. Na minha infância em Abricampo, eu lembro a atuação fecunda e eficaz do movimento de curseiros de cristandade na nossa paróquia, o entusiasmo do Monsenhor Geraldo da Costa Val, aqui nesta cidade de Viçosa, dando consistência às comunidades, à evangelização e prosseguindo nesse trabalho de fermentar a sociedade com o Evangelho de Cristo. E atualmente, padres da nossa arquidiocese que se encontram em trabalho missionário. O padre Juquinha, em Rondônia, o padre José Geraldo Vidal, no Xingu, o padre João do Carmo e o padre João Batista Barbosa, na diocese de Almenara, o padre José Afonso Guimarães, na diocese de Paracatu, e os gestos missionários periódicos, como é o caso que eu quero convidar aqui agora, o padre José Evangelista Gomes, que foi para a Amazônia em tarefa missionária e lá deu o seu testemunho, vai compartilhar conosco. Muito bem-vindo, padre José Evangelista. Obrigado, padre Paulo Dionê Quintão. Nós queremos cumprimentar a todos que estão conectados conosco através das redes sociais, Facebook, enfim. Uma boa noite a todos. Igreja que somos. E somos felizes por isso. Somos igreja e depois, sendo igreja, somos missionários e missionárias. Né? Nós conhecemos bastante uma canção, não vamos cantar agora não, mas todo mundo conhece, né? Pelo batismo recebi uma missão. Né? Aquela música nos fala exatamente dessa missão. Então, a igreja é oficialmente missionária. Né? Oficialmente missionária. Se nós pudéssemos, ou se nós pensássemos, isso é impossível, nem se pode pensar nisso, mas se pensássemos em tirar essa atividade da igreja de missão, a missionaridade, tirar a missão da igreja, ela deixaria de ser igreja. A igreja só é igreja no sentido verdadeiro da palavra porque ela é missionária, porque ela é instrumento de Deus, levar a sua palavra, a mensagem da salvação para todos os rincões, os lugares do planeta, do mundo, as pessoas, enfim. Então somos missionários e missionárias. Toda pessoa batizada é missionária. Todos os grupos da igreja são missionários e missionárias. Todo mundo, toda pessoa que é batizada é missionária. Aí podemos, portanto, ir mais longe. Não somente as pessoas que professam a religião católica. Não somos apenas nós que somos missionários, não. Os outros também são, né? Batizado, ou seja, aquele batismo que é considerado válido. Então, toda pessoa que é batizada, cujo batismo é considerado válido, essa pessoa, então, é também missionária. Portanto, missionários não são apenas o Papa, os bispos, os cardeais, os padres, os diáconos. Missionários e missionárias somos todos nós que um dia recebemos o batismo. Então, nós temos essa alegria, essa felicidade, esse privilégio, não vamos dizer privilégio não, mas essa felicidade de poder dizer que somos missionários e missionárias. Deus nos colocou nesse mundo exatamente para isso, para levar a sua palavra às pessoas, principalmente através do exemplo, do testemunho, como o padre Paulo acabou de lembrar aqui, não só de padres que andam pelo mundo, mas também religiosos, religiosas, pessoas
que não são consagradas, leigos e leigas, que doam a sua vida. Quantas doações, quantas pessoas, inclusive, morreram aí, né, por esse mundo afora, no passado, ainda no presente, por causa da missão, por causa desse trabalho bonito, difícil, árduo, mas belo, né? Então, pulando alguns degraus agora, só uma pequena apresentação, antes de dizer que eu estive lá do outro lado, então, um pouco mais distante daqui, na Amazônia, há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. Eu voltei de lá em 2001. Então, vamos lá. Eu sou da cidade, da pequena geograficamente falando, né? Mas da grande cidade, da imensa cidade e querida. É claro que muita gente está nos ouvindo agora lá de Cipotânea, então nosso abraço, você que está aí nos acompanhando. Então, eu sou natural de Cipotânea, Minas Gerais. É claro, né? Fica aqui pertinho aqui bem perto de Viçosa, 100 e poucos quilômetros, Cipotânea. Então, permitam-me dizer que nós somos 48 padres e 5 bispos, filhos de Cipotânea. Temos essa felicidade, essa graça, melhor dizendo, de dizer isso. Somos 48 padres e 5 bispos. Um deles é o Dom Antônio Miranda, que fez uma cirurgia ontem. Não sabemos até agora como é que está. Já tem notícia? Não. Ainda não. Mas deve estar bem, que Deus o ajude. Então, nosso conterrâneo está com 100 anos, completou ano passado. Pulando mais alguns degraus, porque o tempo não permite, né? Eu fui para o seminário de Mariana, em 79. Padre Paulo e eu somos contemporâneos de seminário. Ele um pouco mais adiante, ele estava quase saindo, eu cheguei. Fui ordenado padre no dia 9 de maio de 92. Portanto, 28 anos. Completei em maio desse ano, 28 anos de padre. Muito feliz, né, por essa missão que Deus me permitiu realizar, dentro das minhas limitações. Após a ordenação, no dia 9 de maio de 92, então, aí começa a missão propriamente dita, né? Aí já fui enviado para a paróquia. Trabalhei primeiramente nas paróquias da Sagrada Família e São José Operário, em Ouro Branco, aqui bem perto de nós também, né? De Ouro Branco, eu fui para Santa Cruz, aqui bem pertinho também, Santa Cruz do Escalvado. De Santa Cruz do Escalvado, eu fui para a paróquia de Santana, em Antônio Carlos, pertinho de Barbacena. Antônio Carlos, paróquia de Santana e Antônio Carlos. Da paróquia de Santana de Antônio Carlos, eu fui para Belém do Pará. E aproveito aqui para lembrar, o Padre Paulo foi quem celebrou a missa de envio, né? Ele que celebrou a missa de envio, quando eu fui para Belém. Fiquei um tempo lá. Não vamos contar muita história de lá, porque o tempo realmente não vai permitir, não. Então, voltando do Belém do Pará, a pedido de Dom Luciano, nosso querido, saudoso Dom Luciano, eu voltei aqui para Minas Gerais, aqui para a Arquidiocese, e fui trabalhar então na paróquia de São José em Pedra Bonita, que fica aqui pertinho também, praticamente vizinha da cidade do Padre Paulo Abricampo. De Pedra Bonita, eu fui para a paróquia de São Pedro, em São Pedro dos Ferros, que fica pertinho também aqui, bem perto aqui, perto de Ponte Nova. De São Pedro dos Ferros, eu fui para a paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Lafayette, que fica um pouquinho mais longe. De Lafayette, aí alguém vai dizer, mas não vai parar por ano? Chega, mas está quase terminando já o período das paróquias, né? Aí daqui para ali, etc. Então, da paróquia do Sagrado Coração de Jesus em Lafayette, eu vim aqui para bem pertinho, Nossa Senhora da Piedade, em Piedade de Ponte Nova. De Piedade de Ponte Nova, eu retorno à paróquia de Santa Rita de Cássia, só que não na Amazônia, mas aqui em Minas Gerais, aqui na querida cidade de Viçosa, juntamente com o Padre Paulo e tantos outros missionários que somos todos nós.
Então, mais uma vez, eu agradeço a Deus pela minha vocação, pelo chamado, primeiramente pela vida, pelas pessoas que fizeram parte da minha caminhada até aqui, pedindo a Deus que nos abençoe a todos para que sejamos cada vez mais missionários e missionárias, né, exercendo essa bela função, não com palavras apenas. A palavra ajuda muito, não tem dúvida nenhuma, claro que sim, mas sobretudo com exemplo, com testemunho, né? Então pensamos aí a intercessão de todos os missionários e missionárias, quer padres, quer bispos, quer papas, leigos, religiosos, enfim, que deram a sua vida pela missão e continuam dando a sua vida pela missão, né? Muito obrigado, sinto-me honrado em poder participar desse momento tão bonito, tão gratificante para todos nós. Muito obrigado. Parabéns, Padre José Evangelista, pelo seu testemunho missionário. Ia recuperar 2 nomes de 2 bispos conterrâneos do Padre José Evangelista, Dom José Heleno e Dom Hélio Heleno, bispos em Caratinga e Governador Valadares. Podia esquecer os conterrâneos de uma terra tão fecunda de vocações, né? 48 padres e 5 bispos. Agora eu quero convidar o nosso irmão Germi para os ritos finais aqui, as mensagens desse momento de formação. Minhas irmãs e irmãos decolores, familiares, amigos, estiveram conosco nesses momentos aqui de reflexão, nessa nossa escola de formação. E em meu nome, posso dizer em nome dos sacerdotes, dessa equipe maravilhosa aqui que esteve conosco aqui todo esse tempo, dando esse apoio aqui. Então, nós sinceramente esperamos que esses momentos tenham trazido para todos nós momentos de reflexão, oração e louvor. Nós estamos encerrando a nossa participação nesse evento aqui. E antes disso, eu gostaria de deixar uma mensagem. Uma certa época, eu vi um texto, não me lembro do autor, mas que me marcou profundamente. E esse texto, ele nos leva a uma reflexão profunda da nossa vida, principalmente a nossa vida de evangelizadores, nós que estamos na caminhada, nos propondo ao engrandecimento do reino de Deus aqui na terra. Esse texto diz o seguinte: todas as vezes que nós tocamos algo, nós deixamos a nossa impressão digital. Todas as vezes que nós tocamos as vidas das pessoas, nós deixamos a nossa impressão para eles. E a vida, para nós, ela só é boa, a vida é muito boa quando a gente se sente feliz. Então, quando tudo está correndo bem para nós nos sentimos muito felizes. Mas a nossa felicidade, ela deve ser maior ainda quando as pessoas são felizes por nossa causa. Na natureza, nada existe para si mesmo. Nada que nós fazemos na natureza não é para nós mesmos. Por exemplo, os rios não bebem suas próprias águas. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. E as flores também não exalam suas fragrâncias para elas mesmas. Assim sendo, nós chegamos a uma conclusão muito interessante de tudo isso, que Jesus também não se sacrificou por si mesmo. Ele se sacrificou por nós. Viver para os outros, essa sim é a regra da natureza, é a regra que leva cada um de nós que estamos nos propondo a evangelização na caminhada de Cristo a cumprir essa missão. Nós nascemos para viver para os outros. É isso que Jesus nos ensinou e o Evangelho é recheado dessas mensagens. Se você quer ver o Cristo, olhe ao seu redor, você vai encontrá-lo nas pessoas necessitadas, naquelas pessoas que precisam de nós. Ou seja, nascemos não para nós somente, para ajudar os outros.
E eu gostaria agora de passar o Padre Paulo e ao sacerdote para ele dar a bênção final, e depois nós vamos então entoar o nosso canto de guerra do nosso decolores. E Padre Paulo, e outra coisa, o senhor está me dando uma boa oportunidade hoje de arrebanhar aqui, ó, muitos jovens aí para o nosso movimento, e nós estamos precisando disso, o senhor sabe, né? Precisamos de renovação, precisamos de jovens talentosos como esses aí, que estão dispostos, né, à caminhada conosco. O movimento de Cursilho certamente vai precisar de vocês. Mais uma vez, obrigado a todos. Então vamos invocar essa bênção especial para todos que estão conectados conosco, agradecendo, como o Germi já frisou, a todos, essa equipe maravilhosa da técnica, da música. Entre os musicistas está ali o Miguel, está ali o próprio Padre José Evangelista, que toca 9 instrumentos musicais, afinado na música e na pastoral, na convivência. Então, o Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, de São José e de Santa Rita de Cássia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Decolores, cantemos cheio de entusiasmo. Decolores é o arco-íris florindo o caminho. Decolores são todas as flores, são os passarinhos. Decolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Laia, laia. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito no seu coração. Viva a vida e desperta na fé adorosa de ser bom cristão. Todos juntos, de mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Laia, laia. De mãos dadas